Está no livro de 2 Reis, capítulo 13. Vamos ler a partir do verso número 10. Segundo Reis, capítulo 13, vamos ler do 10 ao 25. São 15 versos, mas vale a pena a nossa leitura. O tema de hoje se chama Jeoás e Eliseu. Que tipo de herança você tem buscado? Jeoás e Eliseu, que tipo de herança você tem buscado? Bem? Diz assim o nosso texto. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes, permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos, suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados, e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. Ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse: abra a janela que dá para leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o venceu, e assim reconquistou aquelas cidades israelitas. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos orar mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Graças te damos, Senhor, por esse culto, por essa manhã de glória, de alegria, de alegre reunião na tua presença. Obrigado, Senhor, pelas palavras que já foram dadas aqui nesse culto, pela oração, pelas orações e pelo louvor, Senhor, que saiu dos nossos lábios há pouco.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem dirigido a tua igreja e principalmente tem falado com ela. E que nessa manhã não seja diferente. Apesar do pregador, que o Senhor fale conosco. Nos exorte, Senhor. Nos admoeste. Nos aconselhe. Mas também nos consola com a tua palavra. Nós cremos, Senhor, que a tua igreja será edificada essa manhã. E teu nome será glorificado. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de herança. Eu queria sua atenção para poucos minutos e vamos pensar nesse tema, que é um tema importante. Herança é algo que com certeza já passou pela sua cabeça. É algo que você conhece, algo que você já pensou, pelo menos desejou. Toda vez que a gente vê a história de alguém pela mídia, né, que recebeu uma boa herança, eu tenho certeza que acontece com você o que acontece comigo. A gente se pergunta bem lá no íntimo, né? Será que eu não tenho um tio distante, né? Um bisavô que eu não conheci? Imagine você no meio da noite receber um telefonema do outro lado, um advogado dizendo: olha, você tem um tio. Ele não é daqui, ele é lá de São Paulo, não sei. Mas é da sua família, você é o único herdeiro vivo dele. Eu não sei se você já ouviu falar, pois é, já ouviu falar numa mulher chamada Vicky Safra. Já ouviu falar nessa mulher? Ela só é a mulher mais rica do Brasil. Ela é herdeira do Banco Safra. Seu marido, dono do banco, após falecer, deixou uma herança para ela no valor de 37 bilhões de reais. A mulher muito inteligente, hoje ela tem 71 anos, se não me engano, fez o dinheiro do marido ainda escalar um pouco mais. Hoje ela tem aproximadamente 20,4 bilhões de dólares na sua conta. Isso faz dessa mulher hoje, talvez, a pessoa mais rica do Brasil. Porque ela está disputando com o primeiro e o segundo lugar ali. Mas com 20,4 bilhões de dólares, provavelmente ela é hoje a pessoa mais rica do Brasil. Só que, obviamente, apesar da genialidade dela, dizem que ela é muito capaz nos negócios, porém, tudo começou com uma boa e velha herança. Bom, quem nunca desejou que atire a primeira pedra? Mas eu quero falar, irmãos, nessa manhã, falta um pouquinho ainda, nessa manhã, sobre herança. E é exatamente isso que nós vamos fazer essa manhã. E eu creio que é isso que o nosso texto nos mostra. 2 tipos de herança. E falamos já dessa herança, que também é boa, né? Como eu disse, já desejamos ela. Mas existe uma outra herança. Uma herança que o dinheiro não pode contar. Que traça e ferrugem nunca irão corroer. Não tem preço, tem valor. E com certeza, irmãos, ela valerá para toda a eternidade. Eu estou falando de uma herança que não é perecível. É uma herança eterna. E antes da gente entrar no nosso texto, eu vou pedir a sua ajuda, que aconteceu um acidente aqui. Eu vou pedir você para abrir o texto. Salmo 119. Eu estou sem sermão, tá, irmãos? Então, perdoe aí alguma falha. Salmo 119, verso 105. A gente não vai ler o grupo todo de versos, mas eu quero que, inicialmente, você coloque isso no coração. Essa outra herança. Salmo 119, verso 105. Esse grupo de versos, olha para cá, ele vai do 105 ao 112. A gente não vai ler tudo, mas deixa eu ler só o 105, porque com certeza é um salmo que você conhece. É um salmo muito conhecido. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Uma poesia belíssima, um louvor à palavra do Senhor, à lei do Senhor. Mas todo esse grupo de versos que vai até o 112, irmãos, é um grupo especial demais. É um salmo belíssimo. E eu queria que você meditasse nele em seus devocionais ou em seus momentos a sós. Mas aqui, rapidamente, para você entender o salmo rapidinho. Esse salmista, ele abre dizendo isso: olha, eu amo a palavra do Senhor porque ela ilumina tanto os meus passos quanto o meu caminho.
Isso fala tanto de conduta quanto de direção. Em rápidas palavras, eu explicaria isso. Não adianta ter a conduta correta se você está no lugar errado. Alguém com uma conduta correta, caminhando para a beira de um precipício, ainda é alguém fadado ao fracasso. Mas ele diz, não, a tua palavra, ela não apenas ilumina a minha forma de andar, mas ela aponta a direção certa. Esse é o segredo da vida, irmãos. Meditar na palavra do Senhor, ponto. Só que nem tudo são flores, o salmo continua. Esse salmista, ele fala de muitos sofrimentos, de muitos perigos, inclusive de armadilhas que ele enfrenta. E, incrivelmente, apesar disso, ele diz, mas o teu louvor continua nos meus lábios. E ele continua adorando o Senhor, e a conclusão é, apesar de tudo isso, não me desviei dos teus decretos ou dos teus preceitos. E aí vem os dois últimos versos que eu quero ler com você, 111 e 112, onde ele diz assim, os teus testemunhos são a minha herança permanente. Você pode traduzir a palavra permanente, irmãos, por eterno. Haolam, em hebraico. Eu vou repetir. Os teus testemunhos são a minha herança eterna. São a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Esse é o segredo, irmãos, de uma vida próspera, de uma vida abençoada. Para encerrar a minha introdução, eu não poderia deixar de citar isso. Eu citei um exemplo de alguém que herdou bilhões de dólares. Mas vou citar um outro tipo de herança. Essa semana, irmãos, eu fui desafiado a ajudar no sepultamento de um grande homem da igreja. Por que não dizer da Igreja Batista? O diácono Herotildes. Herotildes Machado. Para quem não conhece, era o vovô do nosso irmão Ayrton, que está aqui com a gente. Nós recebemos, irmãos, essa missão, a árdua missão. Eu conhecia pessoalmente o irmão Herotildes. Mas ali estava um homem sendo sepultado. Um homem de 86 anos. E eu posso dizer seguramente que a herança que o irmão Herotildes deixou, tanto para sua família quanto para nós que o conhecemos, é muito maior do que 20,4 bilhões de dólares. Rapidamente, né, não tem como eu dizer muita coisa, mas o que eu sei do irmão Herotildes? Eu sei que ele era um crente fiel ao Senhor. Faleceu com 86 anos, de cabeça erguida. Um quintal abençoado, onde sua família morava junto ali. Em alegria, festa, sempre reunidos. Ele era um homem casado há 65 anos. E o mais incrível não é o número dos anos que ele passou com a sua esposa. O mais incrível era ver as lágrimas no rosto da irmã Glorinha naquele dia. Alguns irmãos estavam lá, Felipe, Tiago e outros estavam lá com a gente. Dava para ver no rosto da irmã Glorinha, irmãos. Ele foi muito bom para mim. Não tinha palavras, mas o rosto dela dizia isso. Mais ainda, ele foi um diácono de mais de 50 anos de idade. Com tempo de mais de 50 anos. Um homem conhecido no seu bairro, a ponto da funcionária da igreja dizer, eu estava indo de Uber para a igreja. E aí no Uber eu comentei que estávamos sepultando um irmão chamado Herotildes. E para minha surpresa o Uber conhecia ele. Não conhecia só ele, o homem, mas conhecia os feitos dele. E para encerrar, na boca de todos os pastores que testemunharam ali, um homem apaixonado por Cristo Jesus. Responsável por levar diversas pessoas aos pés do Senhor. Que amava a Deus, amava a sua família, amava a sua Bíblia. Irmãos, é sobre essa herança que eu quero pensar com você, rapidinho. Uma herança eterna, que nunca vai falhar. Me acompanhe, verso de número 10. De 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ver aqui dois tipos de herança. Primeiro, a herança do pai biológico, a herança de Joacás. E depois a herança do pai espiritual, a herança de Eliseu. Diz assim o primeiro verso de número 10. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel, em Samaria. Reinou 16 anos. E ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Se você não está lembrado, deixe-me lembrá-lo. No Reino do Norte estamos vivendo uma nova dinastia. Uma nova dinastia que vai fazer diferente da dinastia anterior. Começando por Jeú.
Jeú aqui é o avô desse homem que estamos falando, Jeoás. Avô de Jeoás. Jeú vai eliminar da face da terra a dinastia de Onri, ou, como mais conhecido, a dinastia do seu filho Acabe. Quando ele elimina a dinastia de Acabe, ele elimina também a idolatria a Baal. E eliminando essas duas coisas, irmãos, Jeú tem a brilhante ideia. Eu não vou adorar Baal. Eu acabei de eliminá-los da face da terra. A dinastia de Acabe era terrível. Então eu vou fazer diferente deles. Jeú remonta então. Ele vai buscar um referencial para ele. Jeú talvez consultou todos os reis que vieram antes dele e pensou, quem vai ser o meu referencial? Quem vai ser o meu exemplo? E ele volta, irmão, até talvez de forma tradicional, de forma conservadora. Ele volta ao primeiro rei do norte, Jeroboão, filho de Nebate. Só que tem um problema, irmão. Jeroboão, filho de Nebate, ele foi um idólatra. O texto diz lá que ele levou Israel à idolatria. Ele praticamente criou um novo tipo de religião que tentava adorar a Deus, mas por meio de bezerros de ouro. Você lembra da história? E não foi, infelizmente, só Jeú que fez isso. O filho de Jeú, Jeoacás, seguiu todos os caminhos do seu pai e praticou a idolatria e os pecados de Jeroboão. E agora chegamos no neto, Jeoás. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar a herança da família. Ele vai olhar para a sua família, ele vai olhar para os seus antecessores. E ele vai basicamente repetir tudo isso. Ele vai continuar, prosseguir nos pecados de seu pai. Bom, irmãos, essa é a primeira herança que vemos aqui. E como eu comecei dizendo, irmãos, essa é a herança mais fácil. Talvez é a herança desejável. Olhar para os homens que detêm o poder. Olhar para os reis. Olhar para a política. Olhar para a filosofia. E buscar de lá o nosso referencial, ou buscar de lá a nossa herança. Foi isso que Jeoás, Jeoacás e todos os outros fizeram. Mas antes, irmãos, eles deveriam ter olhado para a direção certa. Não era lá que estava o referencial desses reis, mas era no Senhor. Eles esqueceram que a terra de Israel era do Senhor. Eles esqueceram que o trono de Israel era do Senhor. Você se lembra que quando, mesmo após a divisão do reino, Jeroboão para um lado, Roboão para o outro, mesmo assim, o Senhor chamou Jeroboão e disse, olha, se você andar nos meus caminhos, eu serei com vocês. Mas, infelizmente, irmãos, eles escolheram a pior herança, a herança desse mundo. Mas seguindo, verso de número 14, nós temos então a segunda herança. Diz assim o primeiro verso, verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Aqui, irmãos, a gente vê uma mudança significativa na vida de Joás. Não sabemos o que motivou isso. Alguns teólogos tentam dizer que é porque a Síria estava ameaçando Israel. De fato estava. Nesse período, a Síria já tinha invadido 3 cidades em Israel. Basicamente, estavam dentro do quintal de Israel. Se Jeoás olhasse da sua janela para o leste, ele via território sírio já. Então, de fato, a ameaça síria era real. E ele estava vivendo isso. Só que provavelmente chegou, e eu acredito nisso, chegou uma segunda notícia para Jeoás. Olha, aquele profeta que foi chamado por Acabe de o perturbador de Israel, que muita gente desprezou, inclusive seu pai, Jeoacás, tem 40 anos, não sei se você contou, mas tem 40 anos que Eliseu está em silêncio em Israel. E agora chega a notícia, esse profeta tão grandioso está doente, provavelmente, irmãos, velhinho, muito provavelmente, velhinho já, doente, e está pronto para morrer. Isso deve ter abalado Jeoás, eu creio que sim. E ele pensou, o último dos grandes profetas vai morrer. E como que ele vai morrer sem eu ir lá e talvez me arrepender ou talvez pedir alguma coisa para ele? Tá, a gente não sabe a intenção, mas o ponto é, Jeoás vai. E tem 3 coisas que eu quero chamar sua atenção nesse momento aqui. Primeira coisa, o texto diz, foi visitá-lo. Independente da intenção de Jeoás, aqui a gente já é desafiado a uma coisa, foi visitá-lo.
o rei foi visitar um homem velho e doente. Justamente nós que vivemos numa sociedade que despreza tanto pessoas velhas quanto pessoas doentes. Anciãos e doentes é coisa que a gente corre. Principalmente nós que somos mais jovens, digamos assim. Olhamos para os irmãos e irmãs de cabeça branca e não temos tanta paciência assim. Tem jovem que corre dos mais velhos. Não quer ouvir, não tem paciência. Às vezes eles falam um pouquinho mais devagar. São de outra geração, de outro tempo. Mas, irmãos, viveram muito mais do que a gente. Tem gente aqui na igreja que tem o triplo da minha idade. No mínimo, eu tenho que parar e fazer uma autoavaliação e pensar assim, alguma coisa essa pessoa sabe. Alguma coisa. Mais ainda, gente doente, irmão. Gente doente é quem deveria ser a nossa prioridade para visitar. Mas a verdade é que a gente não tem muita paciência com essas coisas. Mas o rei aqui foi visitar um homem velho e doente. Segundo, o texto diz que quando ele chega lá, ele se curva sobre Eliseu. Sabe o que significa isso, irmãos? Um rei se curvando. Rei não se curva. Rei é a autoridade máxima, pelo menos aqui no Reino do Norte. As pessoas se curvam a ele, mas agora é ele que se curva ao profeta. Num claro sinal de reconhecimento. Ei, desprezamos você, Eliseu. Mas agora, ainda que seja no final, eu reconheço que você era homem de Deus. Eu reconheço que você era profeta. E no final da história isso vai ficar claro. Bom, ele se curva e o texto diz que, chorando sobre o corpo de Eliseu, ele diz: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Duas coisas evocam nessa frase, e você tem que se lembrar. Primeira coisa que o rei está fazendo aqui. O rei está remontando a mesma cena de sucessão profética que aconteceu lá no deserto, ali nas margens do Jordão. Quando Elias vai passar a unção, o seu espírito profético para Eliseu. Os irmãos lembram disso? Eliseu vai dizer essas mesmas palavras para Elias. Meu pai, tu eras como os cavaleiros e os carros de Israel. Foi Eliseu que disse isso para Elias. Claro que o rei sabia da história. E agora o rei, diante de Eliseu, o que é que ele diz? A mesma frase. Então, em outras palavras, pense bem. O rei está aqui para se arrepender. Mas também, irmãos, para pedir. Ele está em aflição. A Síria está dentro do território, não está chegando, já está dentro. Então vai que ele consegue alguma bênção aqui. É isso que ele quer. O rei está em busca de herança. Pense nisso. Mas a segunda coisa, irmãos, é o que a frase diz. Quando o rei chama Eliseu de meu pai, o rei está dizendo assim, olha, eu tenho até um pai biológico que faleceu. O rei Jeoacás, o meu avô Jeú. Mas você é meu pai espiritual. É um reconhecimento. Você é como o pai de toda a nação. E segundo, você é maior. Você é mais poderoso do que todo o exército de Israel. É isso que ele quer dizer. É um reconhecimento. Bom, essas palavras, irmãos, evocam aqui o coração de Eliseu. E Eliseu, então, claro, orientado pelo Senhor, vai deixar uma herança para ele. E sabe qual foi a herança que Eliseu deixou para ele? Ou melhor, deixaria para ele? É a herança de destruir totalmente os invasores. Expulsar e destruir por vez a Síria. Toda a Síria junto com seu comandante, rei e exército. E essa seria a herança. Mas me acompanhe. Olha o que acontece. Verso 15 diz: traga um arco e algumas flechas. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre a mão do rei. Uma clara, irmãos, referência à bênção. Quando Eliseu põe as mãos sobre a mão do rei, é a hora que Eliseu vai abençoar o rei. E aí então ele diz, o que está no verso de número 17. Abra a janela que dá para o leste. Por que para o leste? Lembra? Porque no leste, ou do leste, é que a Síria vinha. E as cidades conquistadas estavam no leste. Então da janela de Jeoás, ele via já os invasores. O rei fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Mas aí acontece, irmãos, a triste história que a gente leu no início. O rei vai pegar a flecha, debaixo dessa palavra,
E Eliseu vai dizer, atira, fira o chão, acerte o chão. Ele vai acertar 3 vezes. O profeta irado contra ele vai dizer para ele, olha, se você tivesse atirado 5 ou 6 vezes, então você teria vitória completa. Bom, irmãos, para você entender isso aqui rapidamente e bem, preste atenção. Primeiro, Jeoás tinha que saber o que Eliseu queria? Tinha que saber, irmão? Sim ou não? Sim. Jeoás tinha que saber. Por um simples motivo. O teólogo Warren Wiersbe vai dizer, a fé que Deus nos exige não é uma fé ignorante, é uma fé inteligente. A fé do cristão, do servo do Senhor, é uma fé, primeiro, que está apoiada nas promessas de Deus. Segundo, está apoiada no caráter de Deus. E terceiro, ela está em acordo com a vontade de Deus. Então, quando você recebe uma promessa dessa, você não pode fazer o que você quiser. Não, você tem que seguir o caminho de Deus. Por isso, a tua palavra é lâmpada para os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Jeoás recebeu uma boa promessa, mas infelizmente ele não tinha essa luz. Ele tinha a palavra, mas não tinha iluminação. E aí, ou como você chamaria, ele não tinha o discernimento. Quando ele começa então a atirar as flechas, o que acontece? Ele atira 3 vezes. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o número. 5 ou 6 vezes. Não há nada de especial no número 5, no número 6, irmãos. A gente não é cabalista, a gente não precisa disso. Mas aqui você se lembra de outro número e de outra atitude. Lembra de Naamã? O próprio profeta Eliseu fala para Naamã, olha, você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. O número lá tem a mesma função do número aqui. A ideia de mergulhar 7 vezes ou golpear o chão 5 ou 6 vezes significa perseverança. Porque, em segundo lugar, a fé que Deus nos exige, além de uma fé inteligente, é uma fé perseverante. É uma fé que está firmada no Senhor. Em outras palavras, Deus quer saber até onde Naamã está disposto a ir em busca do milagre. Até onde Jeoás está disposto a ir em busca do milagre. Até onde ele confia no Senhor. Até onde está a confiança dele no Senhor. Quando ele golpeia 3 vezes, é como se ele estivesse dizendo assim, vou fazer isso aqui, né, já que o profeta mandou. Não sei se vai dar certo, mas pelo menos aí, né, eu fiz. Fiz 3 vezes ali para não incomodar ninguém, tá tudo certo. Foi uma fé modesta. E por isso, ele não vai ganhar aquilo que o profeta prometeu a ele. Não vai ser destruição total, vai ser parcial. Bom, mas o texto prossegue. Verso 20 diz que após isso, Eliseu morre. Veja, ele está em busca dessa herança. E aí, quando o profeta promete, depois da sua falha, o profeta morre. O texto seguinte, irmãos, é um relato impressionante. Literalmente, o texto está dizendo para a gente que o profeta morre, é sepultado. Um tempo depois, os homens estão sepultando outro homem. Por causa dos moabitas que estavam passando na região, eles ficam assustados com medo, jogam o cadáver dentro do túmulo e saem correndo. Quando o cadáver encosta nos ossos de Eliseu, aquela pessoa, aquele homem é ressuscitado. Isso aqui, irmãos, é um milagre inédito na Escritura até agora. Isso nunca tinha acontecido. Só que a gente também acredita que isso aqui não é à toa. Parece um parêntese no meio do texto, mas não é. Lembra? O rei acabou de receber a promessa. Depois da promessa, o profeta morreu. E depois que o profeta morreu, aconteceu esse milagre. Vamos chamar de estranho. A gente acredita que, muito provavelmente, o rei, quando soube, depois da promessa, que o profeta tinha morrido, é possível, irmãos, que o rei tenha pensado, como muitos pensariam, eu recebi uma promessa, mas será que a promessa vai morrer com o profeta? O profeta prometeu, mas ele morreu. Será que eu vou vencer os sírios? Pelo menos 3 vezes? Será que eu tenho vitória garantida? Afinal, o profeta morreu. Mas veja, irmãos, um homem é ressuscitado quando encosta nos ossos do profeta morto. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo para o rei Jeoás, ei, os meus profetas morrem e são sepultados, mas a minha palavra permanecerá até o fim.
Em outras palavras, é isso que esse milagre está dizendo para Jeoás e para todos nós. Ei, escute, como eu disse, sepultamos o irmão Herotildes e cremos que ele partiu de cabeça erguida para o reino dos céus. Um dia, irmãos, vocês sepultarão este que vos fala. Um dia eu sepultarei outros irmãos, e assim por diante. Enquanto a trombeta não soar, nós participaremos de cerimônias como essa. Mas aqui temos um rápido lembrete de que a palavra do Senhor não morre com os seus profetas. Se eu morrer, for sepultado, no próximo domingo, aqui estará um pastor semelhante a mim, ou muito melhor do que eu, para pregar para vocês. Amém? Deus é bom. Bom, o texto prossegue, termina, dizendo basicamente o motivo porque Deus agiu em favor do seu povo. Versos 22 e 23. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Joacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles. Teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Em outras palavras, irmãos, o texto está dizendo para a gente, sim, os reis de Israel são maus. Tanto o pai quanto o filho, Jeoacás e Joás, eram maus. Já foram reprovados. Ah, pastor, mas e essa atitude de Joás? Parece que ele se arrependeu. Não, irmãos, ele não se arrependeu. Talvez foi um arrependimento momentâneo, mas ele vai prosseguir em toda aquela idolatria familiar, adorando bezerros de ouro. E a pergunta continua no nosso coração: por que Deus não entregou eles de vez ao exílio? Adiantou 100 anos no calendário e mandou logo eles na mão dos sírios. Por que ele não fez isso? Porque ele era fiel à sua aliança. Lembra? Porque tinha uma palavra, irmãos, dada. Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, a Abraão, dizendo que Deus faria da sua descendência milhares e milhares de filhos. Que Deus daria uma terra para eles. Uma promessa tanto física quanto espiritual. Uma terra física, mas também uma terra celestial. E essa promessa, irmãos, não pode e não irá falhar. Essa é a nossa herança. Bom, para nós encerrarmos hoje, eu quero citar 3 coisas que identificam essa história com o nosso Jesus. Já que estamos falando de herança, e herança eterna, 2 coisas que identificam o texto, saltam para nós com o nosso Senhor Jesus. Eu não sei se você lembra, mas quando Jeoacás estava no reino, no trono, ele buscou o Senhor. Também num período de necessidade, ele busca o Senhor, e o Senhor fala para ele, usando algum profeta, dizendo: olha, o Senhor teve misericórdia de vocês, e ele lhes enviará um libertador. Um libertador foi prometido, e todos os teólogos creem que esse libertador era o filho de Joacás, esse rei aqui, chamado Jeoás. Porque é ele que vai expulsar os sírios, ou começar a expulsá-los. Depois o seu filho termina. Em outras palavras, irmãos, veja, o nosso rei, o rei do nosso texto, era o libertador prometido por Deus anos atrás a Jeoacás. Sim, irmãos, um libertador imperfeito. Um homem idólatra, mas foi esse homem que o Senhor levantou para trazer alívio para o reino do norte. Onde a gente precisa chegar com isso? Se a gente está falando de um libertador humano, falho, pecador, a gente precisa se lembrar que o nosso Senhor Jesus é o nosso verdadeiro libertador. Jeoás libertou temporariamente, parcialmente, Israel dos invasores sírios, mas o nosso Senhor Jesus nos libertou de todos os nossos inimigos, não parcialmente, mas eternamente. Como diz a própria Escritura, o Novo Testamento, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Essa é a palavra, irmãos, que a gente tem que se agarrar. Ele é o nosso verdadeiro libertador. A segunda coisa que identifica com Cristo aqui, não sei se você notou, mas no nosso texto tem um túmulo cheio. Um túmulo cheio de ossos.
curiosamente, emblematicamente, um homem é ressuscitado quando ele cai dentro de um túmulo cheio de ossos. E aqui eu expliquei, é um milagre poderoso. Deus dizendo, a minha palavra não falha. Mas o túmulo cheio, irmãos, tem que lembrar do contraste. Ele tem que apontar para o túmulo vazio. O túmulo de Eliseu estava cheio. Hoje não existe mais. Virou pó pelo tempo. Mas naquele tempo, ele morreu, foi sepultado e seus ossos estavam num buraco. E aconteceu esse grande milagre. Mas ele aponta, irmãos, para um milagre muito superior. Veja, o túmulo cheio ressuscitou um homem, mas é o túmulo vazio que garante para nós a ressurreição final de todos os seus santos. E é nisso, irmãos, que nós nos agarramos. Essa é a herança eterna que nós precisamos buscar. Mas para encerrar, eu quero encerrar só com essa frase para o seu coração. Deixa eu ver se eu lembro da frase. Lembra da pergunta inicial? Que tipo de herança você tem buscado? E eu comecei propositalmente, dizendo que essa primeira herança nos empolga um pouco. Ganhar alguns milhões de reais ou de dólares seria muito bom para a maioria de nós. Com certeza. Ganhar alguns bens, alguns apartamentos, herdar alguma coisa seria muito bom. De fato, irmãos, isso pode ser bom. Mas muito melhor do que essa herança, que a traça e o ferrugem corroem, é a herança eterna do nosso Senhor. Aquela que vai daqui até a eternidade. Jamais terá fim. Como a palavra do Senhor que não morre, mas permanece para sempre. Bom, quando a gente faz essa pergunta, que tipo de herança você tem buscado? Existe outra pergunta junto com essa. Que tipo de herança você vai deixar? E herança, irmãos, basicamente, não sei se você percebeu isso, mas herança é algo que se recebe, não que se busca. Você entende? O nosso tema é uma ironia. Que tipo de herança você tem buscado? Só que herança não é coisa que se busca, é coisa que se recebe. Lembra que eu falei? Você recebe um telefonema no meio da noite e você descobre que é filho, parente de alguém. Você não trabalhou por isso, você não lutou por isso. Você simplesmente recebeu. Mas a ironia está aqui. Muitos de nós estão vivendo sua vida e gastando sua vida em prol de uma herança terrena que a traça e o ferrugem corroem. E as duas perguntas se completam. Se você passa a sua vida inteira em busca dessa herança perecível, ei, não se engane, não há nada mais para deixar para os seus herdeiros do que uma herança terrena e perecível. A herança que você vai deixar é a herança que você passou a vida buscando. Se você gasta todo o seu tempo trabalhando e trabalhando em busca de mais e sempre mais, ei, é assim que seus filhos serão. Jeoás não será diferente de Joacás, que não foi diferente de Jeú, assim como toda a dinastia de Onri não foram diferentes uns dos outros. Mas, ei, irmãos, grave essa palavra essa manhã. Preste atenção. Faça como o salmista diz: dispus o meu coração para buscar os teus decretos até o fim. Essa tem que ser a nossa atitude, porque essa é a herança que eu quero deixar para minha família e para toda a minha igreja. Homens e mulheres apaixonados pela eternidade, que têm a eternidade gravada nos olhos, que buscam o Senhor enquanto se pode achar. Que Deus coloque essa palavra no seu coração e que Ele nos ajude, irmãos, a termos alegria na palavra do Senhor. Alegria nessa palavra que nunca morre, mas que permanece até o fim. Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que, de forma simples, Senhor, vem até os nossos corações, causando, Senhor, uma singela, Senhor, reflexão, que precisamos, Senhor, avaliar em que temos gastado mais o nosso tempo, em que temos dedicado mais a nossa vida. Será, Senhor, que o meu objetivo de vida é apenas construir casas e comprar o melhor túmulo do cemitério? Não, Senhor.
O meu legado não será de tijolo e cimento, mas será de fé, de graça, de salvação, Senhor. Que o Senhor disponha o meu coração para cada dia, até o último, Senhor. Como exemplo do irmão Herotildes e tantos outros, Senhor, que já sepultamos, que viveram sua vida dizendo aos outros: ei, você precisa seguir a Cristo. Você precisa seguir a Cristo. Que essa seja a palavra que esteja no meu coração e que também eu possa passar para os outros corações. Que esse seja meu legado, que essa seja a minha herança. Em nome de Cristo, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus.